Olá! A proposta de reforma administrativa é apontada como prioridade pelo governo, mas ainda não está claro como será encaminhada ao Congresso. Por enquanto, somente especulações sobre carreiras, estabilidade dos servidores, além de polêmicas. No Câmara Debate, que começa agora, eu converso sobre reforma administrativa com os deputados professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, e Tiago Mitrô, do Novo, de Minas Gerais. Senhores, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para essa conversa. Deputado Tiago Mitrô, eu começo pelo senhor. A notícia mais recente, aliás, essa notícia já foi meio desmentida, é de que o governo talvez não encaminhasse uma proposta de emenda à Constituição à casa e que aproveitasse algumas outras propostas que estão em tramitação, né? Já se falou até na PEC da regra de ouro, para tentar apresentar alguns ajustes que viabilizassem, se não toda, mas ao menos uma parte da reforma administrativa. Você acha que isso pode ser um caminho? Primeiro, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui novamente. Eu sou bastante descontente, na verdade, com esses recuos, vai e vens do governo, que na verdade vem desde o final do ano passado, né? A gente tem, desde o início do governo Bolsonaro, sinalizações claras, especialmente do Ministério da Economia, da necessidade de nós reformarmos o serviço público no Brasil. E nós não estamos falando simplesmente de uma PEC específica, nós estamos falando de um processo contínuo de ajustes, e correção de distorções que foram se acumulando ao longo das últimas décadas e que vão levar aí alguns anos para que nós possamos endereçar todas essas questões. E essa PEC que nós estamos aguardando desde o ano passado seria simplesmente o pontapé inicial, né? Então acho ruim esse vai e vem. Recentemente o recuo aparentemente foi recuado também, eles devem enviar, e eu acho que isso que nós esperamos aqui no Congresso, do governo federal, que se posicione em relação a quais mudanças que eles querem ver nesse momento, e ao mesmo tempo nós estamos em paralelo discutindo em algumas frentes parlamentares, como a frente liderada pelo professor Israel e a frente da reforma administrativa que eu lancei recentemente, para que nós possamos já iniciando os debates aqui no parlamento, independente de quando o governo vai decidir mandar a reforma. Deputado professor Israel Batista, quando eu comecei o programa eu falei de polêmicas, e talvez a grande polêmica tenha sido o comentário feito recentemente pelo ministro Paulo Guedes em relação aos servidores públicos. E o senhor apresentou um requerimento que pretende convocar o ministro para vir à Câmara. Sim, porque nós percebemos que há um mecanismo de comunicação desse governo que busca atingir a opinião pública, a opinião de massas. E quando o ministro faz uma adjetivação como essa, mesmo que posteriormente ele peça desculpas, para as pessoas mais simples, para a opinião pública de uma forma geral, ele classifica os servidores públicos de maneira inadequada, ele generaliza, ele pega problemas pontuais e transforma em problemas gerais. E nós não podemos aceitar esse tipo de comportamento, porque o governo não pode defender as suas teses por meio da vilanização, da demonização dos servidores públicos. Isso é inaceitável. Deputado, talvez uma das coisas mais importantes a ser esclarecidas é que quando a gente fala servidores públicos, a gente esquece que existem civis, militares, servidores públicos federais, estaduais e municipais. E que têm realidades muito diferentes, realidades previdenciárias diferentes, inclusive o Senado debate uma proposta chamada PEC paralela para resolver isso, e realidades salariais também bastante diferentes. Talvez seja esse um dos pontos a ser bem esclarecido, o senhor concorda? Sim, nós temos uma diversidade de servidores públicos, são mais de 11 milhões de servidores públicos no país, e a maioria dos servidores públicos presta serviços de ponta, prestam serviços diretamente à população. São médicos, professores, enfermeiros, policiais militares, bombeiros. Tanto que a progressão do serviço público, que é tão discutida pelo governo, ela é uma progressão muito acentuada nos municípios. E quando a gente observa no governo federal e nos governos estaduais, há uma diminuição. Essa progressão, desde 1986, acontece pela conquista de direitos sociais preconizados na Carta Constitucional de 1988. De repente, a nossa Constituição disse que todos os brasileiros têm direito de acesso à educação, à saúde, à segurança, e o nosso Estado, então, buscou se aperfeiçoar na ponta, que são os municípios, para oferecer esses serviços constitucionalmente garantidos aos cidadãos.
Então, quando o ministro generaliza um adjetivo, chama os servidores de parasitas, o ministro desconsidera a realidade plural de um país continental como o Brasil, e é por isso que o Congresso precisa exigir do ministro uma postura condizente com a dignidade do cargo que ele ocupa. Deputado Thiago Mitrô, essa questão toda gerou um ambiente político, né, pouco favorável. Ou seja, já é um tema difícil, mais difícil ainda em um ano eleitoral, né, quando existem eleições municipais. Mas, por outro lado, existe uma expectativa muito grande do próprio presidente da Casa de que esse assunto seja trazido para debate. O senhor acha que existe ainda um espaço político favorável à discussão desse assunto esse ano aqui na Casa? Olha, eu não tenho dúvida, é a minha expectativa também, né? O governo hesita e aparentemente cada vez há uma justificativa diferente. No ano passado era receio de protestos como o que acontecia no Chile, agora a fala infeliz do ministro Paulo Guedes, o qual já se desculpou, mas o Brasil não pode esperar os momentos adequados para o governo. Acho que o governo tem que se posicionar mais claramente, né, em relação à necessidade da reforma. Como eu falei, nós vemos membros do Ministério da Economia, além do ministro Paulo Guedes, muito convictos da necessidade da reforma. E, infelizmente, a notícia que a gente tem é que no próprio presidente Bolsonaro, no entorno dele, que se hesita de forma ali como eu acho que não deveria ser. O governo precisa mostrar que ele está decidido a tornar essa reforma prioritária para o Brasil, dada a situação que nós encontramos hoje. Acho que vale, até em face ao que o deputado o professor Israel falou, nós temos que separar o servidor público da estrutura do serviço público no Brasil. Eu sou filho de servidores públicos, meus pais se aposentaram mais cedo do que o restante da população brasileira pelas regras do serviço público vigentes à época. Nós não temos que culpar individualmente as pessoas que eventualmente se beneficiaram porque as regras que elas estavam sujeitas eram regras que prejudicavam o todo da sociedade brasileira. Mas nós nem podemos, por isso, deixar de discutir a estrutura do funcionalismo. Eu acho que esse ponto que tem que ser debatido. A gente tem, no funcionalismo público brasileiro, nos 3 poderes, a gente tem distorções muito grandes em relação ao restante da sociedade, que vão desde os casos célebres de juízes que têm 60 dias de férias, nenhum trabalhador brasileiro tem isso, até dentro do próprio serviço público, no serviço público federal, você tem o que se chama do prêmio da remuneração em relação ao trabalhador civil comum, da iniciativa privada, você ganha em média o dobro no serviço público federal do que ganha um trabalhador com a mesma experiência e formação que está na iniciativa privada. O que já não acontece no caso do servidor público municipal. Esse prêmio ele é muito mais alto no serviço público federal, é menor no serviço público estadual e inexiste no serviço público municipal. O serviço público municipal já está equiparado os salários da iniciativa civil, da iniciativa privada com o serviço público. Então, temos que destrinchar. Às vezes a gente generaliza, né, falando que é uma coisa só, mas existem diferenças claras em relação às 3 esferas da federação, aos 3 poderes também, e acho que o grande intuito que nós temos que fazer é corrigir distorções e privilégios que infelizmente ainda existem em determinadas categorias de servidores. Deputado professor Israel Batista, quando a gente fala em serviços públicos, 2 pontos são sempre muito colocados, a questão da estabilidade e a questão das promoções, né? Fala-se muito e é verdade, né, que as promoções muitas vezes são promoções automáticas, por tempo de serviço e não obrigatoriamente ligado ao desempenho. Avaliações que concluam que essa pessoa de fato mereça ser promovido e a questão da estabilidade. Queria ouvir em relação a esses 2 pontos. Bem, primeiro sobre a questão da estabilidade, nós estamos falando sobre uma conquista da democracia. O nosso país ainda não tem uma cultura de gestão, de Estado, que reafirmou o caráter da impessoalidade. Nosso país ainda vive resquícios do coronelismo, resquícios de um passado de patrimonialismo, em que o privado se apropriava do público. A estabilidade foi uma conquista da Constituição de 88 justamente para diminuir a ingerência política na parte da gestão, para permitir que os servidores tivessem mais autonomia em face dos gestores políticos e dos governos de plantão.
O servidor público estável é responsável pela manutenção da política pública ao longo do tempo, passando de um governo para o outro. O servidor estável é garantidor da defesa do Estado, independente do governo que esteja ali presente. E muita gente fala que a gente deveria acabar com a estabilidade para algumas categorias, mas eu discordo taxativamente disso. Dizem que os administrativos poderiam ter contratos ditos temporários. Discordo disso, porque muitas vezes é o servidor administrativo que vai perceber que algo da legislação não está sendo cumprido e que vai ter que afrontar seus superiores e precisa ter segurança para isso. É o que nós vimos no caso do INEP recentemente. Processos de compras, inclusive. Processos de compras, processos de divulgação de dados. Olha o caso do INEP, o que temos vivido ali é um assédio institucional muito grave. O INEP só conseguiu fazer o Enem com todos os problemas porque havia um corpo de servidores técnicos qualificados que não poderiam ser demitidos pelos gestores de plantão. Ele produz pesquisas com dinheiro público, mas muitas vezes o resultado dessas pesquisas é constrangedor para o governo. Então, é comum que um gestor ligado ao governo tente impedir a divulgação desses dados. Um servidor estável pode fazer a divulgação, porque o servidor estável faz o que ordena a lei e não o que o seu chefe ordena. E as promoções, deputado, para eu poder ouvir o Thiago Mitro? As promoções, eu acho que a gente precisa aperfeiçoar o modelo. É óbvio que você não pode ter promoção simplesmente por tempo de serviço, porque isso não pode ser patente, digamos assim. A gente precisa valorizar as pessoas que se dedicam, que se esforçam, e temos que criar outros mecanismos. Mas é preciso entender que no atual estágio de desenvolvimento do Estado brasileiro, ainda tão dominado por oligarquias, nós precisamos de algum modelo de progressão. E até agora, o modelo do tempo de serviço parece ser o mais justo e o mais fácil de ser aplicado. Se formos discutir isso, que a gente traga os servidores para a discussão, porque eles podem ter excelentes ideias para melhorar. Tem muito servidor doido para mostrar que veio e que também gostaria de discutir esse assunto, mas quando o governo inicia uma discussão com preconceito contra o serviço público, aí o governo fica surdo para o que eles têm a dizer. Deputado Thiago Mitro, eu gostaria de ouvir em relação a esses dois pontos também. Eu sei que o senhor defende uma série de mudanças, né, na questão, vamos dizer assim, série de diretrizes, de balizadores na reforma administrativa, mas eu gostaria de ouvi-los em relação a esses dois pontos, a estabilidade e a promoção. Lembrando, como o deputado professor Israel comentou, que a estabilidade muitas vezes é a garantia da burocracia para que determinados procedimentos e processos sejam viabilizados, sejam garantidos. Claro, isso de fato acontece. O que eu questiono, eu concordo com o professor Israel, que nós não podemos vilanizar o serviço público. Agora, eu acho que a gente também não pode ter vacas sagradas intocáveis em que não se mereça a discussão se elas continuam válidas 30 anos depois da Constituição de 88, no mundo que mudou. A estabilidade em algumas carreiras tem esse benefício de proteger o cidadão e o Estado do governo vigente, mas não se justifica quando nós ainda temos, na folha de pagamento do Serviço Público Federal, operador de telex e de videocassete, que foram contratados quando se necessitava dessas tecnologias, quando isso era uma tecnologia vigente à época, e pelo fato da estabilidade ser irrestrita, ainda estão em 2020 na folha de pagamentos do governo, o que significa que nós, cidadãos brasileiros, continuamos pagando pelo salário de um servidor cuja função ficou obsoleta há décadas. Então, há que se questionar, sim, as condições da estabilidade. Carreiras de Estado, não há dúvidas que tenham que ter regras mais perenes. Agora, a regra não precisa ser até a pessoa se aposentar. Eventualmente, você pode ter fluxos de avaliação a cada 10 anos, 5 anos, 15 anos, a se pensar nisso, onde você protege o servidor do governo vigente, porque ele vai estar ali para além de um mandato, mas você faz avaliações periódicas para ver se aquilo ainda é necessário. São inúmeros os casos em que a estabilidade acaba onerando o pagador de impostos de uma forma que não se justifica e que não está ali com a ideia inicial de se proteger o cidadão
do governante Isso vigente. dá um exemplo que entra muito na questão da discussão também das carreiras, né? Quando você fala operador de telex, operador de videocassete, né? Ainda tem hoje. Operador de videocassete, talvez sejam carreiras muito rígidas, né? Talvez o caminho seja partir para isso também, né? Exato. Porque as carreiras estão sendo criadas hoje, quando a gente pensa que a gente está na revolução 4D, né? Quando a gente pensa na quarta revolução tecnológica, quando a gente pensa na carreira hoje, daqui a 10 anos talvez essa carreira a gente não sabe. A única certeza nós temos é que nós não temos a menor ideia do que vai acontecer daqui a 10, 15 anos, ainda mais no mundo, né, que hoje em dia muda de forma tão rápida assim. Então você tocou num ponto importante, que é também a flexibilização das carreiras. A gente não pode mais ficar com a vaca sagrada do desvio de função. Ah, não, mas eu fui contratado pelo concurso público para ser operador de telex. Não existe mais telex, não é problema meu. Eu estou aqui disponível para operar telex e vou ficar aqui até me aposentar dessa forma. E o Estado não pode também pegar essa pessoa, muitas vezes, e colocar para fazer outra coisa, porque vai ser processado por desvio de função. Exato. Então, essas regras inflexíveis são mais questões que oneram e que fazem com que o serviço público brasileiro esteja com regras do século passado. Nós temos bons exemplos em outros países, Inglaterra, Portugal, Nova Zelândia, onde o regime jurídico único não existe estabilidade para todos. Em alguns desses países a estabilidade vai ali para cerca de 20%, 25% de servidores apenas, e os países não estão cooptados pelo governante vigente. Então nós temos que aprender com experiências internacionais e ver que essas crenças e receios que o Brasil tem hoje, que levam à cultura que o professor Israel falou, que ainda não temos uma cultura de gestão avançada, mas eu faço o desafio do por que nós não temos uma cultura de gestão avançada? Porque a legislação vigente nos impede de avançar, ainda presa, né, em regras que já não deveriam mais existir. Deputado professor Israel, a reformulação das carreiras, você acha que é um desafio a ser enfrentado nessa reforma? Esse é um desafio a ser enfrentado. Mas quando o governo inicia uma pauta como essa, com um discurso de guerra, ele perde a chance de absorver as contribuições que a gente tem a dar. O Tiago fala algo muito interessante sobre outros países, sobre a quantidade de servidores estáveis e outros modelos democráticos. Eu acho que o Brasil precisa dar um passo atrás, fazer outras discussões, como essa rigidez das carreiras. Mas essa discussão só será feita se eu escutar os servidores. Porque a gente acha que os servidores, em geral, querem ficar nesse tipo de posição. A maioria dos servidores que estão nas carreiras obsoletas não saem por insegurança, eu vou perder o meu salário, mas eles gostariam, sim, de serem lembrados. Existem servidores de carreiras extintas que estão no limbo, o Estado não faz nada. E vão ter que ficar muitos anos, e vão ter que porque ficar a reforma da Previdência e eles não têm nem exatamente, eles então, não têm. É o momento para É o momento de trazê-los para essa discussão, é o momento de ouvi-los. Ao invés de nós discutirmos de cara a questão da estabilidade, tem tantas coisas para a gente resolver antes. Mas esse discurso, essa discussão, ela chega ao Congresso eivada de posição político-ideológica. E é isso que a gente tenta quebrar. Eu faço parte de algumas comissões e frentes com o Tiago. A gente sempre se entende. A gente precisa restaurar o diálogo. Eu não aceito discutir o fim da estabilidade agora, porque o ambiente político criado pelo governo de plantão é um ambiente político de terra arrasada. Então, eu aceito discutir reforma administrativa, mas ponto a ponto vamos ter um começo, um meio e um fim. E não vamos decidir nada sobre o serviço público sem ampla participação de servidores que são extremamente qualificados. É importante lembrar que os ciclos de maior prosperidade econômica do Brasil foram ciclos protagonizados pelo Estado brasileiro, porque nós temos um modelo de capitalismo que é diferente do restante do mundo, porque não estamos no centro do sistema capitalista. Nós ingressamos nesse sistema de forma periférica. Então, nós temos no Brasil um Estado que, com todos os seus problemas, seus defeitos, ele protagonizou momentos positivos para o país. E a gente precisa aperfeiçoar esse Estado. O que está acontecendo aqui é uma guerra de modelos de pensamento e não uma
luta para transformar gradualmente o sistema e aperfeiçoar o sistema. Há um profundo revanchismo na proposta de reforma administrativa ventilada pela esplanada dos ministérios. Temos um governo de plantão que tem por princípio a vingança. Isso é um problema. Deputado Tiago Mitrô, quando se fala em reforma, seja na iniciativa privada ou na iniciativa pública, o senhor que é do Novo, um partido muito ligado à iniciativa liberal, às empresas, fala-se muito que você pode administrar o numerador ou o denominador, ou seja, você pode aumentar o que é produzido, e isso vai dar um resultado melhor, mantido o denominador, ou você pode simplesmente mexer no denominador e cortar, e você vai aumentar a produtividade da mesma forma. Eu acho que existe um outro consenso de que, diante da situação atual, que nós falamos há pouco, de uma quarta revolução industrial, tem como aumentar o numerador de forma significativa, né? Melhorando processos, aumentando a produtividade dos servidores públicos também. O senhor concorda com isso? Acho que certamente tem avanços nessa área. Agora, a gente precisa entender que a produtividade do serviço público brasileiro e até a produtividade do setor privado brasileiro, ela não é como deveria ser pelo tamanho do denominador, né? Então, eu entendo a analogia que você quis fazer, mas acho que muitas vezes a gente não percebe que o próprio setor produtivo brasileiro, ele está com uma bola de ferro amarrada nos pés, que é a estrutura do Estado. A gente tem, proporcionalmente ao PIB no Brasil, um volume muito maior gasto com o Estado do que em outros países. Coisa de 14% do PIB hoje é para pagamento do serviço público no Brasil, enquanto países como a Inglaterra são 6%, como Portugal e o Chile são de 9% a 10%. Então dá sim para tornar o serviço público mais eficiente. Eu sou autor de uma proposta para tornar o governo digital. O professor Israel está em conjunto, né, no projeto, na verdade. Então dialogar nós convergimos, né, de que o Estado pode ser o Estado mais moderno, otimizando, adotando tecnologias que hoje não estão vigentes. Agora, eu acho que existem questões estruturais que impedem com que esse avanço seja na velocidade que nós precisamos, né? A gente não tem décadas para resolver o Brasil, a gente tem um curto espaço de tempo dada a situação que o país está, né? A gente viu todas as manifestações políticas ao longo dessa década, a gente está vendo a situação do país que continua com um número de miseráveis muito grande, mesmo com tantos investimentos sociais que foram feitos ao longo de governos passados. Então, acho que o modelo adotado hoje no país precisa ser revisto, porque senão a gente não vai ter mais tempo para discutir daqui a pouco. A gente tem hoje uma estrutura de orçamento onde as despesas obrigatórias crescem de forma impensável, cada vez menos espaço para investimento, num país que está envelhecendo e que ficou pobre antes de ficar velho, né, e que continua pobre antes de envelhecer. Então, se a gente não fizesse mudanças estruturais agora, que envolvem sim questões de produtividade, mas também reduzir o tamanho do denominador, eu acho que a gente não vai ter essa chance no futuro de simplesmente olhar produtividade. Deputado professor Israel Batista, nós estamos no finalzinho do programa já. O governo ainda não decidiu, como a gente falou na abertura, como vem, se vem, quando vem a proposta de reforma administrativa. Mas o senhor disse que os servidores públicos devem participar dessa discussão. Sim. A Câmara pode iniciar, ou está iniciando, está fazendo essa discussão, já chamando esses servidores para esse problema que mais cedo ou mais tarde, seja como for, vai chegar aqui a essa casa. Sim, nós estamos chamando os servidores, nós estamos dando os números para os servidores poderem fazer uma avaliação. Nós lançamos pela frente, a Frente Parlamentar Mista do Serviço Público, vou pedir para colocar. Pode ser nessa Nós lançamos essa cartilha que fala sobre o governo federal, qual é a situação do governo federal no caso dos seus servidores, e nós também lançamos essa semana a cartilha sobre o serviço público estadual e municipal. Então nós temos 2 documentos e nós estamos fazendo vários eventos para que os servidores se inteirem do assunto. Quer dizer, existem pautas de reforma administrativa que são de interesse do próprio serviço público. E esse material pode ser obtido como? Está na página? Como esse material está nas nossas redes, nas redes das representações sindicais. Quem quiser pode entrar até na minha rede também, que a gente tem ele digitalizado, é @profisrael em qualquer rede, prof de professor, Israel meu nome.
E aí você consegue ter esse material que traz números, traz dados. Nós fizemos aqui uma análise do estudo do Banco Mundial, uma análise muito crítica, mas muito sensata, porque o nosso interesse aqui não é fazer gritaria. O nosso interesse aqui é dizer, governo, quer discutir reforma administrativa? Tenha modos. Nós vamos discutir de maneira democrática, decente, sem fazer linchamento do servidor público. Bom, espero recebê-los de volta quando a reforma chegar, como chegar e quando ela começar efetivamente a tramitar aqui na casa. Deputado, muito obrigada. Estamos à disposição. Tá bom. Acho que o último recado é muito importante, concordo com o professor Israel, nós temos que valorizar o diálogo acima de tudo. Por vezes esse governo, qual eu concordo com muitas das políticas, mas sou crítico em relação à forma, inúmeras vezes passa do ponto, mas tenho muita confiança na equipe que está estudando a reforma administrativa lá dentro, pessoas muito qualificadas, com interesse nacional acima de tudo, e da mesma forma que temos que cuidar para não ter esses excessos, a gente tem que cuidar para não ter o excesso corporativista que impede o país de avançar. Então, tendo esses dois cuidados, tenho certeza que vamos chegar num denominador comum para fazer o país andar para frente. E nós estamos na casa onde as posições extremadas não crescem, não evoluem, né? Nós estamos na casa que o diálogo leva a um consenso. Com Senhores, certeza. muito obrigada. Agradeço. Eu sou Maristela Santana e nessa edição do Câmara Debate eu conversei sobre a reforma administrativa com os deputados professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, e Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais. Eu agradeço a sua audiência pela TV Câmara e Rádio Câmara. Você pode rever este e todos os nossos programas pelo YouTube ou na página da TV Câmara na internet. A gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate. Até lá.